Imagine por um instante que a sua vida seja como um grande mapa em branco, cheio de caminhos possíveis, mas com alguns trechos bloqueados. Você já percebeu que nem sempre quem aparece na sua jornada está ali para te levar adiante? Às vezes, a própria pessoa que você estende a mão é a mesma que atrasa o seu destino. E se eu te dissesse que muitos dos seus maiores atrasos não vêm de portas fechadas, mas de pessoas que você insiste em manter por perto? Há um peso invisível que carregamos quando confundimos amor com permissão, ajuda com dependência e compaixão com cumplicidade. O mais curioso é que isso não acontece apenas em relacionamentos ou amizades complicadas, mas até em situações pequenas do dia a dia, quando sentimos que precisamos salvar todo mundo, menos a nós mesmos. Só que há uma verdade dura: nem todo mundo que você ajuda está realmente buscando ser ajudado. Alguns apenas buscam um atalho para continuar no mesmo lugar. Primeiro, existem os que não se arrependem. Pessoas que já tiveram chances, já ouviram a verdade, já receberam graça, mas ainda assim escolhem repetir os mesmos erros. Provérbios 26:11 diz: assim como o cão volta ao seu vômito, o insensato repete a sua insensatez. É como se você construísse uma escada para alguém que não tem intenção de subir. Não estão buscando liberdade, mas conforto dentro do poço. E por mais duro que pareça, o amor verdadeiro, às vezes, exige afastamento. Porque quando você insiste em salvar alguém que não quer ser salvo, sua ajuda não é salvação. É apenas um travamento no processo de Deus. Segundo, vêm os manipuladores. Aqueles que não querem ajuda de verdade, querem controle. São mestres em transformar bondade em obrigação, em fazer você acreditar que dizer não é falta de amor. Talvez você já tenha se sentido aprisionado por esse tipo de pessoa, em que cada favor vira dívida, cada silêncio vira culpa. Mas há uma verdade libertadora: manipulação não é ministério. Jesus, em Lucas 4, não se deixou prender pela pressão da multidão. Ele caminhava guiado pelo propósito, não pela chantagem. Isso nos mostra que, quando alguém tenta sequestrar sua paz para suprir um vazio que só Deus pode preencher, a resposta certa pode ser simplesmente se afastar. Terceiro, estão os que dividem, aqueles que carregam no coração sementes de contenda. Por fora, podem ser simpáticos, sorridentes, mas por dentro espalham comentários que destroem amizades, relacionamentos, igrejas inteiras. A palavra em Tito 3,10 é clara: advirta o causador de divisões uma vez, depois outra vez, depois disso, não tenha nada a ver com ele. Não é frieza, é mandamento. Porque quando você anda com quem divide, cedo ou tarde, acaba se tornando parte da divisão. E talvez você já tenha vivido isso. Conflitos que não eram seus, de repente, se tornaram seus. Brigas que você nunca começou, terminaram caindo sobre os seus ombros. O preço da paz é saber se afastar de quem insiste em semear caos. E aqui está uma das reflexões mais importantes para essa primeira parte. Ajudar alguém não significa sempre carregar alguém. O amor verdadeiro precisa estar alinhado com a verdade de Deus, e Ele não pede que você conserte o que Ele mesmo decidiu separar. Mas, antes de seguir, deixe-me te perguntar: será que a sua vida hoje não está mais pesada porque você insiste em salvar pessoas que Deus já está tentando ensinar através do silêncio? Será que a sua caminhada não está travada porque você se recusa a soltar o que Ele já pediu para deixar ir? Até aqui já vimos o primeiro, o segundo e o terceiro tipo de pessoas que podem estar bloqueando suas bênçãos: os que não se arrependem, os manipuladores e os que dividem. Mas isso é só o começo. Ainda precisamos falar sobre os que drenam sua energia, os que tentam substituir Deus, os desobedientes conscientes, e até aqueles que, sem serem maus, simplesmente não fazem parte do seu chamado. E quando chegarmos lá, você vai perceber uma coisa poderosa. Muitas vezes, a bênção que você espera não depende de mais esforço, mais oração ou mais ajuda ao próximo, mas de um ato de coragem,
deixar ir o que nunca foi seu para carregar. Agora eu te pergunto, você está pronto para olhar de frente para quem pode estar travando a sua caminhada? Quarto, os que drenam são aqueles que não buscam crescimento, apenas sugam sua energia sem oferecer retorno. Você ora, aconselha, escuta, carrega o peso deles, mas nada muda. É como se sua dedicação fosse um rio que corre para o mar sem nunca retornar. Jesus também sabia da necessidade de limites. Lucas 5,16 nos lembra que ele, muitas vezes, se retirava para lugares solitários e orava. Se o Filho de Deus precisava de momentos de recarga, você também precisa. Proteger sua energia não é egoísmo, é uma batalha espiritual. Um espírito drenado não consegue discernir com clareza, e o esgotamento é uma das armadilhas favoritas do inimigo. Ajudar não é santo quando esvazia você e mantém a outra pessoa no mesmo lugar. Quinto, os que fazem de você um substituto de Deus, aqueles que, consciente ou inconscientemente, passam a depender mais de você do que do Criador. Começa pequeno, um conselho, uma oração, um apoio, mas com o tempo, eles olham para você como se fosse a fonte de tudo, e cada vez que você corre para resolver algo que só Deus pode, você ocupa o espaço que não lhe pertence. Em Atos 14, Paulo e Barnabé enfrentaram isso quando alguns queriam adorá-los como deuses. Eles rasgaram suas roupas e disseram: "Somos apenas humanos como vocês. Você pode guiar, apoiar, orar, mas jamais pode substituir Deus na vida de alguém. Quando você percebe que está sendo visto como solução divina, é hora de colocar limites claros, mesmo que doa." Sexto, os desobedientes conscientes são aqueles que conhecem a verdade, sabem o que Deus ordenou, mas escolhem caminhar na direção contrária. Não precisam de socorro, precisam de despertar. 2 Tessalonicenses 3,14 diz: "Se alguém não obedecer ao que dizemos, não se associem com ele, para que fique envergonhado." Não é rejeição, é redirecionamento pelo impacto das escolhas deles. Continuar a apoiar alguém que caminha deliberadamente contra a palavra não ajuda a pessoa a se libertar, só torna o caminho da destruição mais confortável. Ame-os, sim, mas não caminhe junto, se eles estão se afastando de Deus. Às vezes, amor também é distância. Sétimo, os que bloqueiam sua missão. Algumas pessoas não são ruins, nem manipuladoras, nem rebeldes, apenas não pertencem à sua chamada. E se você não tiver cuidado, sua compaixão pode manter você preso em um lugar que Deus já pediu para deixar. Gênesis 12 nos mostra que Abraão só recebeu a plenitude da promessa depois que Ló se separou. Nem sempre as pessoas erradas são inimigos. Muitas vezes, são apenas peso extra que impede você de avançar. Não confunda lealdade com obediência. Quando Deus diz vá, você não precisa da aprovação de todos, apenas da direção dele. A questão não é quem merece ser salvo, é quem você deve obedecer. O ponto central de tudo isso é profundo. Ajudar a pessoa errada, mesmo com intenções nobres, pode se tornar um obstáculo para o seu próprio chamado. A bênção que Deus deseja liberar para você, muitas vezes, está do outro lado da coragem de soltar, de colocar limites, de obedecer à direção dele, mesmo quando parece doloroso. Ao olhar para cada um desses tipos, os que não se arrependem, os manipuladores, os divisivos, os drenadores, os que fazem de você Deus, os desobedientes e os bloqueadores da sua missão, a reflexão se torna inevitável. Será que você tem carregado pessoas que Deus nunca pediu para carregar? Será que a sua obediência está sendo sacrificada em nome de compaixão que se tornou dependência? A grande promessa aqui é que ao aprender a discernir, a colocar limites e a obedecer a Deus, sua vida se abre para uma clareza que antes parecia impossível. Soltar não significa desistir, significa confiar que Deus está conduzindo cada caminho, inclusive o seu. Às vezes, a maior demonstração de amor não é estender a mão, mas deixá-la nas mãos de Deus. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com quem precisa ouvir. Talvez a próxima grande bênção da sua vida
esteja do outro lado daquilo que você precisa soltar hoje